Vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Danilo, seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão. E hoje, dia 11 de agosto, a gente vai falar sobre algumas notícias aí envolvendo o Vasco, especulações, confirmações aí de calendários do futebol e também vamos falar um pouquinho sobre a política do clube, algumas mudanças aí de última hora, tá? Antes de mais nada, deixa aí teu like, se puder, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações do YouTube para que ele sempre te informe sobre novos vídeos nossos e também, se puder, compartilha com mais amigos vascaínos. Vamos para as notícias? Vamos lá, a CBF acabou confirmando aí realmente que o Vasco vai jogar a partida de volta contra o Goiás lá em Goiânia no dia 26 de agosto pela Copa do Brasil com transmissão da TV Globo e do Sport TV, tá? O Vasco precisa ganhar o jogo, o Vasco que teve o primeiro jogo foi derrotado pelo Goiás lá em São Januário e o Vasco precisa realmente da vitória com pelo menos 2 gols de diferença para poder se classificar e seguir adiante na Copa do Brasil. Essa informação é dada aí pelo jornalista Wellington Campos. Em se tratando ainda de calendário, Brasileirão já começou, tem a estreia do Vasco agora, nesta quinta-feira, em São Januário, às 20 horas, tá? O Vasco vai estrear em casa, mas há uma curiosidade aí, tá? Essa partida vai ter como árbitro, um árbitro que já nos prejudicou, tá? É um árbitro que foi o mesmo árbitro ali que esteve na partida contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, tá? O senhor Rodolfo Toschi Marques, que vai ser o árbitro desse jogo aí envolvendo o Vasco e o Sport, né? O Rodolfo Toschi é aquele árbitro que nos prejudicou na partida contra o Grêmio. Ele acabou anulando o segundo gol do Pikachu, um gol em que o Pikachu faz ali no segundo tempo. O Vasco estava ganhando o jogo por 1-0, seria o segundo gol, o Vasco faria 2-0 no placar, mas com o apoio aí do VAR, o Rodolfo Toschi acabou anulando o segundo gol do Vasco, alegando que o Rossi teria feito uma falta no jogador gremista, né? A situação foi revoltante, o próprio Alexandre Campelo se pronunciou, também o Luxemburgo acabou informando que o juiz sentiria vergonha quando chegasse em casa e olhasse o que fez, né? O jogo realmente acabou sendo ali ruim para o Vasco, porque o Grêmio acabou virando o placar, a gente acabou perdendo o jogo por 2-1, e o Campelo até colocou lá, né, em sua entrevista coletiva, né, a sua indignação, né, informou que estava indignado, que a arbitragem tinha mudado aí a história do jogo, né, que o árbitro não teria tido coragem de manter a sua posição, a sua própria decisão em campo, teve que recorrer ao VAR, mesmo sabendo que o lance estava convicto, que ele tinha convicção das marcações, né, do que tinha feito, não teve coragem de fazer o certo, né, e que teria pitado aí para o time da casa, né? E aí até se perguntou como um árbitro como esse, sem personalidade, teria condições de apitar uma partida daquela importância, né? Então, é uma situação que realmente foi frustrante, foi de grande indignação por parte de todos os vascaínos, e fico pedindo aqui para a diretoria, já que realmente é um juiz que nos prejudicou, por que o Vasco não entra formalmente com um pedido aí para que esse árbitro não apite o jogo do Vasco, né? Então fica aí essa situação, o Vasco precisa ter representatividade em relação a isso e que o Vasco entre formalmente aí com um pedido na CBF. Vamos falar aqui de novidades ainda, tá? Mercado da bola, negociações. O Thales Magno está sendo um alvo aí de gigantes europeus, tá? O Thales entra aí agitando o mercado internacional, essa informação é trazida pelo Sport News Mundo, tá? E o Vasco deve realmente ter aí a sua joia agitando essa janela de transferências, tá? O Thales, que renovou o contrato ali em novembro de 2019, tem uma multa aí de cerca de 200 milhões de reais, né? E a diretoria pretende negociar o atleta. O Carlos Leão até já enfatizou que faz parte do planejamento orçamentário do clube ter pelo menos aí 2 vendas de jogadores para esse ano. Um deles já foi, né, que foi o caso do Marrone. E aí o Vasco até cogita, através do Carlos Leão, que citou isso em entrevista, vender aí uma das joias, né, o André, Ricardo Graça ou o próprio Thales Magno, que é o alvo da vez, né? O jogador deve realmente ser negociado nessa janela.
E deve ser negociado ali, a pretensão da diretoria que seja negociado pela multa, né? O jogador é pretendido por alguns clubes europeus, né? Como o Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Lazio, Liverpool, Roma e Sevilha. São clubes que já demonstraram interesse no Tales, e o Liverpool parece que está correndo mais forte. O clube inglês tem estudado aí a questão contratual do Tales e pretende fazer uma oferta. Inclusive o Jorge Nicola trouxe essa informação, a gente já colocou aqui no canal em uma outra oportunidade, né? E o empresário que está responsável por essas negociações é Giuliano Bertolucci, né? Ele, inclusive, até um tempo atrás tentou levar o Tales para o futebol russo, né? Mas ali não foi interessante nem para o Vasco, nem para o jogador, né? Que não quiseram que a negociação avançasse, né? Alguns outros clubes aí correm por fora tentando atravessar as negociações mais avançadas por Tales, né? O Barcelona, por exemplo, é um deles, Chelsea, Milan também está nessa parada aí, e o PSG juntamente com o Real Madrid tentam atravessar os negócios, né? O Vasco aí espera negociar o jogador pela multa, mas a gente sabe que essa questão de multa, em grande parte das vezes, é apenas um gatilho ali, um indicador, mas às vezes, principalmente um clube que passa por dificuldades financeiras que nem o Vasco, às vezes passa por um momento em que tem que negociar esses jogadores abaixo da multa, e já há quem diga aí, né, que a diretoria deveria aceitar ali algo em torno de, no mínimo, 20 milhões de euros, o que daria hoje aí entre 126 e 127 milhões de reais. Essa proposta mínima não daria para ser recusada diante do cenário financeiro do clube hoje, né? O pedido que fica aqui é que realmente o clube possa negociar o Tales, já que a negociação dele deve ser algo indiscutível nessa janela, que o Vasco realmente faça uma boa negociação pela multa, pelos 200 milhões, já que tem vários clubes interessados aí no nossa maior revelação, né? Então, que o Vasco faça isso. Ou, de repente, o Vasco aí negocie por um valor mínimo, como alguns estão cogitando, aí algo em torno de 126, 127 milhões de reais, e o Vasco fique aí com um percentual futuro da venda do jogador, tá? O Vasco poderia ficar aí com um percentual que futuramente pudesse trazer um retorno financeiro ao clube carioca, né? Então esse é o nosso pedido. O Vasco, que detém hoje 85% dos direitos econômicos do Tales, precisa fazer uma boa negociação. Até porque, perdendo o Tales, o Vasco vai precisar ir ao mercado novamente se reforçar. Vamos falar um pouquinho sobre a política. Uma decisão da Justiça acabou mudando aí algumas coisas, né? A Justiça aí retira poderes da Junta Deliberativa sobre sócio e atribui a decisão aí ao senhor Mussa, juntamente com outras diretorias, né? O que aconteceu foi que a Justiça acabou mudando aí a questão da decisão da Junta Deliberativa, né? A eleição do Vasco aí ganha novos desdobramentos em relação a isso. A juíza Camila Prado, né, acabou atendendo a pedido de sócios e concedeu essa liminar, retirando poderes da junta em relação a alguns eleitores do clube, né? Deixando essa decisão aí a cargo, né, em relação à lista de sócios aptos ou não, a cargo realmente aí do presidente da Assembleia Geral do clube, o senhor Mussa, né? E o Sport News Mundo traz mais detalhes aí dessa decisão, né? A juíza acabou dizendo ali, informando que em relação aos artigos 5º, 6º, 7º e 8º do regimento interno da Assembleia Geral são nulos nos termos do artigo 166 do inciso 7º e também do Código Civil, né? A atribuição dada à Junta Deliberativa por aqueles artigos 5º e os seguintes do poder de elaborar e revisar a lista de associados aptos a votar, bem como de julgar recursos interessados, foi nula porque, decorrente do ato do Conselho Deliberativo, não tinha poder estatutário. Para ficar mais claro aí, né, o que acontece é que é o seguinte: a guerra toda está em relação aos anistiados, né? O Vasco acabou ali no início do mandato do Campeiro trazendo essa situação de anistiados para que esses sócios, mais de 2.000 sócios, pudessem voltar a pagar os seus planos, né? Haveria ali um perdão da dívida e esses associados pagariam novamente pelos seus planos. O clube arrecadou, né? O clube chegou a arrecadar
durante esse período todo, e agora, né, a Junta Deliberativa acabou proibindo esses sócios anistiados de exercerem o poder do voto, né? O Campelo, na época, acabou atrasando a entrega das listas, a coisa começou a ir para a justiça, está via justiça, né? Vale frisar isso. Uma eleição nossa que sempre é marcada ali no final das eleições por decisões judiciais, agora já começa em 2020 a ser decidida via justiça, né? Então, esses anistiados perderiam aí o direito a voto, segundo a Junta Deliberativa. Vários sócios entraram aí com um pedido, e hoje a justiça acata aí e concede essa liminar para que o senhor Mussa, que é o presidente da Assembleia Geral, juntamente com o presidente Alexandre Campelo, decidam aí em relação a quem está apto realmente a votar e quem estaria aí sendo a decisão sobre essa questão dos anistiados, cabendo aí a esses dois poderes do clube, né? Então, fica o nosso pedido aqui para o seguinte, né? Desde que o Campelo foi eleito, vai completar aqui 3 anos, né? Os poderes do clube tiveram tempo suficiente para fazer essa análise de forma mais tranquila, né? Poderiam ter analisado aí durante 1 ano e meio ou 2 anos quem seriam esses anistiados que estariam voltando, né? Quais seriam os critérios a serem analisados em relação à questão de estarem aptos ou inaptos a votar. Essas eleições poderiam ser um pouco mais tranquilas e resolvidas internamente, mas como é de costume no Vasco, sempre que se fala em política, há um tumulto, né? A gente fica aqui do outro lado com a sensação de que os interesses não são pelo Vasco, né? Os interesses são próprios em várias atitudes. Às vezes há uma questão de vaidade, de briga por egos, né? Que a gente percebe em algumas tomadas de decisões, em algumas investidas em relação à questão política do Vasco. E o nosso pedido é que o torcedor seja respeitado, que realmente quem pagou, quem esteve aí cumprindo com seu papel de sócio-torcedor, independentemente da corrente política ou não, tem que exercer realmente o seu direito a voto. Essa questão de análises deveria ser feita antes que o sócio começasse a contribuir financeiramente. Pode estar ocorrendo um mensalão? Pode, mas direito não se discute, né? Já que o cara contribuiu, o torcedor contribuiu aí financeiramente, ele precisa exercer o seu direito, né? Então fica aqui o nosso registro. Obrigado pela atenção. O vídeo está ficando longo. Tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima terça-feira, perdão. Uma ótima terça-feira para você e tudo de bom. Valeu pela atenção.